Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não há nada melhor do que poder retribuir a ajuda que recebemos de Deus a outras pessoas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a reconhecer que as nossas atitudes, elas nem sempre são boas, nós temos a oportunidade de que Deus ele possa trabalhar nas nossas vidas. E conforme Deus vai trabalhando, nós conseguimos, através da sabedoria, ressignificar tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas. E quando nós começamos a entender a razão de tantas coisas terem dado errado, e quantas vezes e quantas oportunidades nós não desperdiçamos pelos sentimentos errados, pelo comportamento errado, nós começamos a notar que a presença de Deus na nossa vida, ela faz toda a diferença. Então, em algum dia nós estávamos vivendo no meio da escuridão. Sem saber lidar com os nossos sentimentos, nós simplesmente reagimos com o mundo. Então, conforme as coisas iam acontecendo, nós íamos tentando de alguma forma escapar daquilo. E sempre nós precisávamos de alguém para desabafar, para simplesmente de uma forma de apoio, que essas pessoas elas podiam nos dar algum tipo de conforto. E assim a gente ia vivendo, procurando a diversão nas coisas, tentando acreditar que o amor era as pessoas, criando meta, criando planos, e assim, no meio daquela escuridão, nós já tínhamos nos acostumado. Então tinha problemas que nós acreditávamos que se fossem diferentes, a nossa vida hoje seria ela mais fácil. Isso sempre passa pelo comportamento de outras pessoas. E nós também tentávamos construir dentro das outras pessoas uma imagem de alguém que não existia em nós. Se você parar para pensar, por que você mente? Por que você já enganou as pessoas? Por que esse comportamento estava em você? Porque você tinha vergonha das coisas que você fazia. Então você queria criar uma imagem de uma pessoa melhor, uma pessoa de sucesso. Talvez você não era uma pessoa de sucesso e nem era uma pessoa melhor. Então, através da mentira, nós tentamos esconder as coisas que estão dentro de nós, como a inveja, o ciúme, a ganância e esses pensamentos que nós sabemos que não são bons. Porque se eles fossem bons, por que nós iríamos mentir? Então, quando nós desconstruímos essa pessoa, nós podemos ver que dentro de nós não existia o bem. Nós não conseguíamos fazer nada de bom para ninguém. Porque tudo de bom que nós fazemos é graças a Deus. É pelas coisas que Deus nos ensinou e coisas que não estavam em nós. Então aquele peso, aquela vontade de querer agradar os outros, aquela ideia de que os outros precisavam nos achar pessoas fortes, ela já não tem mais sentido. Para nós, pouco importa o que os outros pensam ou acham de nós. Porque se Deus ele nos achou digno a confiar o Evangelho, se Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que nós estamos num processo de eterna conversão e transformação, Ele mesmo vai nos ensinar a ser pessoas melhores. Mas essa ajuda, ela é muito boa. Por quê? Porque conforme eu vou me convertendo, eu vou criando empatia. Eu vou conseguindo também ajudar outras pessoas a encontrar o mesmo caminho que eu encontrei. Porque é fácil, em 10 minutos de conversa, você conhecer o coração da outra pessoa, saber das dores, saber do sofrimento, das frustrações, e a maior parte
de tudo aquilo que acontece é justamente por falta de conhecimento. Jesus ele já dizia, olha, o meu povo ele tem perecido por falta de conhecimento. Mas o conhecimento que pode salvar a nossa vida não é esse que nós aprendemos nos livros, mas é esse que é revelado através do Espírito Santo. É através da palavra de Deus, é através da oração. Somente Deus pode mudar esse ciclo. Não existe outra pessoa, não existe outro caminho e não existe outro alguém para que possa tirar nós desse senso. E quando nós sentimos que nós somos resgatados por Deus, a nossa vida ela ganha um significado maior, porque nós passamos a evangelizar. E nada mais é do que testemunhar aquilo que Deus fez para as nossas vidas, as boas novas do Senhor. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 1, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: Louvado seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nos damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque, assim como tornamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Então Paulo está dizendo aos coríntios que aquilo que Jesus fez por ele merece ser louvado. Você já conseguiu reconhecer como seria a sua vida sem a presença de Jesus? Na minha vida, que não acreditava em Deus, era muito nítido que Jesus ele fez toda a diferença. Talvez você já tenha crescido num lar que ele seja cristão, ou que você tenha tido a oportunidade de acreditar em Jesus desde o começo. Mas isso vai na natureza de cada um. Será que você teria coragem de dizer que a tua fé não é tão grande? Que você frequentava a igreja, mas ela pelas razões erradas? Então é justamente isso que quando essa pessoa que nos ajuda chega, ela nos faz a entender aonde está o problema da forma que nós cremos e acreditamos e nos relacionamos com Deus. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós entendemos a importância dele. E dentro de nós fica um sentimento de gratidão, porque nós sabemos que nenhuma pessoa, nenhuma circunstância ou nada que pudesse acontecer nessa vida teria o mesmo papel e o mesmo significado da presença do Senhor. E Paulo entendeu isso. E ele começa dizendo: Louvado seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Então, toda a ajuda que nós recebemos vem de quem? Vem de Deus. Toda a bondade que existe na terra vem de quem? Vem de Deus, o Pai bondoso. E aqui começa o problema de algumas coisas. Nós vemos às vezes uma campanha ou alguém ajudando outras pessoas. Aquelas que ajudam de coração, elas são influenciadas por Deus. Tem pessoas que ajudam, mas para tentar mostrar, olha como eu sou uma pessoa boa. Esse comportamento, ele não vem de Deus. Eu não tenho problema nenhum em ajudar alguém e falar, olha, foi Deus quem te deu. Não agradece a mim, agradece a Deus. Isso para mim me torna mais nobre, me torna mais orgulhoso do que eu falar, olha o que eu fiz, olha como eu sou bom, olha como eu tenho algo, olha. Não, isso não. O que isso traz para a vida de alguém? Não traz nada. Então, se eu quiser ter alguma coisa diferente para a minha vida, eu tenho que dar a glória a quem merece a glória. E a Bíblia está me ensinando que todas as vezes que eu sou ajudado ou que eu ajudo alguém, é porque Deus está fazendo isso através da minha vida. Então aquilo que eu tenho tirado, que eu acredito que seja de mim e dado a outra pessoa, é algo que Deus me deu para que eu pudesse dar para outras pessoas. Então não pense que você está tirando alguma coisa de você. Aquilo já foi te destinado porque ele já tinha um outro destino.
Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Então é aquele ciclo, alguém vem e me ajuda e eu venho e faço o mesmo por outras pessoas. Deus está dizendo o termo aflição. E o que aflige o teu coração? O que machuca a tua alma? Qual sentimento que você tem que você não consegue lidar na sua vida? O que está participando dos teus pensamentos que está deixando o teu coração atribulado, aflito? Todos nós vamos passar por aflições e nós só vamos sair dessas aflições quando a ajuda de Deus chegar. Só que às vezes a ajuda de Deus ela está batendo na nossa porta. Quantas pessoas não recebem o devocional ou quantas pessoas eu já não conversei e já não falei, mas as pessoas elas não tomaram como a solução da vida delas Cristo. Então, às vezes a gente prega a mensagem, a gente entrega a mensagem, mas se a pessoa não ouve, como que pode edificar a vida dessa pessoa? Como que ela pode ser ajudada? Então, às vezes não depende só da minha intenção. A ajuda de Deus depende da pessoa receber isso também. Porque se ela recebe o áudio e não ouve, é como se a ajuda fosse em vão. Mas se ela escuta, essa ajuda ela começa a fazer parte da vida dela. E pelos sentimentos dela serem melhores, ela começa a querer repassar isso para outras pessoas também. E assim o nosso comportamento também se modifica. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós queremos que outras pessoas também tenham esse privilégio. E é por isso que nós compramos Bíblias e damos às outras pessoas também. E também, quando nós ouvimos louvores e podemos sentir que aquilo faz bem para o nosso coração, nós também incentivamos as pessoas. Então, a ajuda que nós recebemos, nós queremos que outras pessoas também recebam. E é através das palavras que eu posso conhecer o coração das pessoas. Então, eu consigo ouvir uma aflição que eu já tive e dizer, olha, eu já senti isso que você sentiu. Só que só teve um jeito disso passar na minha vida, foi através de Cristo. E assim o nosso testemunho começa. E a pessoa, ela vai aceitar ou não, se ela quiser. Está nas mãos dela essa decisão. Não depende de nós, não depende da minha vontade, não depende de eu achar que ela precisa ou não. O meu papel é semear, o meu papel é dar o exemplo, o meu papel é acolher nos momentos que eu sinto que eu tenho que acolher. Porque não tem nada que dói mais do que você tentar ajudar uma pessoa sem Deus. Porque você vai criar uma expectativa que essa pessoa ela te deve alguma coisa. E ninguém nos deve nada. Quando nós fazemos o bem, nós fazemos porque assim o Senhor nos pediu. Isso não é uma dívida que a outra pessoa fica. E pensa numa coisa, se eu estou fazendo bem para alguém, é sinal de que essa pessoa está num estado de aflição. Se ela está num estado de aflição, ela não tem sabedoria. Porque se ela tivesse, ela não estaria vivendo essas coisas. Então, é mais fácil essa pessoa ela ser ingrata a mim do que ela ser grata. Porque a gratidão, ela também vem de Deus. Então eu não posso esperar de pessoas que estão machucadas que elas vivam como uma pessoa que ela estivesse 100% saudável. Eu não posso esperar que o outro tenha a mesma sabedoria que eu tenho, sem que o outro tenha gastado o tempo que eu gastei buscando ao Senhor. Então, quando nós olhamos as coisas como elas são e sabendo, olha, essa pessoa, ela vai me dar um pouquinho de trabalho, essa pessoa às vezes ela vai confundir as coisas, ela não vai entender, porque é uma pessoa que ela está vivendo ainda do modo natural das coisas. Então nós sabemos que Deus nos auxilia nas nossas aflições e nos damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então nós também vamos fazer pelos outros aquilo que um dia alguém fez por nós. Da mesma forma que um dia, quando eu não acreditava, alguém leu um trecho das Sagradas Escrituras ao qual eu ouvi e através dele me deu aquele despertar, assim também na sua vida vai acontecer da mesma forma. E assim você também vai ajudar outra pessoa lá na frente a fazer a mesma coisa. E essa pessoa vai ajudar a outra. Só que essa ajuda não é uma coisa que eu tenho vontade, mas é uma coisa que eu sinto,
através das palavras da outra pessoa, porque ela me deu a abertura, e Deus, ele pode contar comigo, e o Espírito Santo pode me usar para entregar, porque quem converte a outra pessoa não somos nós, é Deus. Eu não tenho o poder de mudar a vida de outra pessoa através da palavra. Se fosse só através da palavra que fosse possível se mudar alguém, quando uma pessoa ela fosse num psicólogo, ela já seria curada na primeira conversa. Mas não é assim que funciona. O milagre ele só acontece na presença de Deus. A transformação só existe graças ao Senhor. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Então nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor sofreu, tudo aquilo que ele passou. E como as pessoas que estão com o Espírito Santo também vão sofrer perseguições. O sofrimento aqui é diferente. Antes nós sofríamos pelo sentimento de abandono, de solidão, pela dependência emocional. Hoje nós sofremos pelas perseguições que Cristo sofre. E ele vai continuar sofrendo. Por quê? Porque isso é uma batalha espiritual. Mas mesmo no meio disso tudo, nós ainda vamos encontrar a oportunidade de ajudar outras pessoas. E, através da nossa vida, nós vamos reconhecer que tudo aquilo que aconteceu tinha um propósito maior para Deus. Que se não fosse aquelas coisas, mesmo aquilo que você hoje tem dificuldade de falar, mas são as coisas que Jesus ele vai mostrar para você falando, olha onde você estava e olha onde você está hoje. Se não fosse esses acontecimentos, nós nunca poderíamos entender o tamanho do poder de Deus. Eu sei que hoje parece que está difícil, parece que está impossível, parece que não tem saída. Sem Deus não tem. Sem Deus você vai achar que é uma questão de encontrar alguém, de mudar emprego, de mudar de cidade, de fazer o curso, disso, daquilo, de encontrar a pessoa certa, de ter, de não ser. Cara, nada disso resolve. Questões espirituais se resolvem com coisas espirituais. Você pode não acreditar que esse mundo existe, mas mesmo assim ele continua existindo. Não é porque você desconhece alguma coisa que aquilo não existe. Então nós temos que parar de ter esse costume de achar que só existe o que eu acredito e o que eu creio. O que eu não acredito e o que eu não creio não existe. Porque existe um mundo ao qual nós vamos ter acesso somente através da sabedoria de Deus. E quando nós tivermos a sabedoria dentro de nós, nós vamos entender o significado de cada detalhe, de cada comportamento, de cada coisa. Se a gente vai lá em Gênesis 50, versículo 19 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Então, aqui nós estamos falando sobre a história de José. José, se a gente pegar na Bíblia e começar a ler, não deve ter, sei lá, umas 10 páginas. Tá? Bem no comecinho, no Gênesis. Se você começar a ler a Bíblia, você vai chegar logo em José. E José foi acometido de grandes injustiças pela sua própria família. Porque ele teve um sonho enviado por Deus. E quando ele contou esse sonho para os seus familiares, eles não receberam muito bem. Porque no sonho dizia que eles iriam curvar para José. E eles não queriam se curvar para José. E eles nem podiam entender. Então, com aquele sentimento de ódio e de inveja dentro do coração, eles tinham decidido que iriam matar José. José tinha 17 anos quando essas coisas aconteceram. Era um jovenzinho. E os irmãos dele, ao invés de matá-lo, eles resolveram então vender ele como escravo. Então você imagina, você com 17 anos,
sendo afastado da sua família pelos seus irmãos. Depois eles chegaram no pai e disseram: olha, um animal atacou ele e aí deu tudo errado. Aqui está a túnica dele, está cheia de sangue. E o pai pensando que tinha perdido um filho. E esses irmãos dizendo: resolvemos o problema, mandamos José para longe e está tudo certo. José, chegando lá, ele começou a trabalhar como escravo. Depois foi acusado pela mulher de Potifar, e aí ele ficou na cadeia, e tudo isso acontecendo. Você imagina o sentimento que essa pessoa ela deveria ter. Só que aonde José estava, ele servia. Aonde José está, você não vê ele reclamando das coisas, mas vendo como ele podia usar as circunstâncias a favor dele. Como que ele podia ajudar, como ele podia fazer. E aos 30 anos, as promessas de Deus se cumpriram na vida de José, porque ia ter grandes momentos de seca, e ele conseguiu interpretar os sonhos do faraó, e o faraó colocou ele como administrador geral de tudo. Então você imagina, dos 17 ao 30, o que José pode fazer? Ficar esperando e servindo, esperando e servindo. E até que a família dele precisou ir ao Egito para buscar alimento por causa da seca que estava em todo lugar. E quem que eles encontram lá? José. Mas eles não sabiam que José era José. E aí vai desenrolando toda a história. Aí chega um ponto onde José diz: olha, tá vendo quem eu sou? Eu sou aqueles que vocês jogaram no buraco. Então você imagina o medo deles, porque agora eles não estavam mais falando com o menino, eles estavam falando com o governador do Egito, que tinha poder para mandar prender, para mandar matar e para devolver o mal que essas pessoas fizeram a eles. Mas José tinha algo que era diferente: Deus. Então, por Deus ter ajudado José todo esse tempo, mesmo através da maldade de que todos tinham feito a ele, ele quis fazer o bem também a outras pessoas. Porque apesar de toda a dificuldade, ele nunca foi abandonado por Deus. A família dele sim o rejeitou, a família e os irmãos, né? Mas quando ele começa a conversar com os irmãos, que ele revela que ele é José, é esse diálogo que a gente está lendo hoje. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Você acha que eles tinham motivo para ter medo ou não? Com certeza eles tinham, porque eles sabiam bem o que eles tinham feito. Agora José também tinha entendido a coisa mais importante: se tudo aquilo aconteceu, foi porque Deus permitiu. Tudo que aconteceu na tua vida foi porque Deus permitiu, para que Ele pudesse te colocar no lugar certo, com o comportamento certo. Quanto José não aprendeu a valorizar as coisas? Quando a gente passa necessidade, quando a gente entende o valor das coisas, aí nós conseguimos reconhecer tudo aquilo que estava na nossa vida e tudo aquilo que está hoje. Então foi as experiências de José ao lado de Deus que moldaram o caráter dele. E ele tem a certeza que ele não pode mudar aquilo que aconteceu, e que aquelas pessoas não precisavam ter medo dele. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Então, se não tivesse acontecido tudo aquilo, José não poderia estar na posição que ele estava hoje, e ele não poderia ter ajudado tantas pessoas. Você imagina o quanto não seria o sofrimento de todo mundo, porque foram 7 anos de bênção e 7 anos de necessidade na terra. Não é 1, não é 2, não é 3, 7 anos. Então, durante os 7 primeiros anos, ele acumulou a comida. Os outros 7 ele gastou.
E às vezes a gente recebe recursos e acha que é para gastar tudo. Às vezes Deus está te preparando para os tempos difíceis que virão, mas ainda que eles sejam difíceis, não vai faltar nada. Porque a nossa esperança não está nas coisas, a nossa esperança está no Senhor. E nós temos sempre que enxergar o lado bom, que se não fosse aquelas coisas, você não teria ganhado o caráter que você tem, você não teria adquirido a sabedoria que você tem, você não teria orado, você não teria entregado a tua vida para Jesus, você não iria confiar tanto nele quanto você confia hoje. Então, olha como certas coisas nós precisamos revisitar e ressignificar para entender que a bênção entrou na nossa vida justamente lá atrás. Enquanto todos estavam planejando maldades contra nós, Deus já tinha algo totalmente diferente. E Ele continua dizendo, para fazer o que estamos vendo hoje, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, Ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Então olha como era o próprio Deus que estava falando através dele. Porque por José, com certeza, ele poderia ter outras razões para fazer tudo diferente. Mas olha como ele encontrou um significado muito maior para a vida dele. Poderia ter ficado ali encantado em ser governador, porque a vida inteira ele foi, entre aspas, pobre, foi escravo e foi não sei o quê, e olha o posto que ele está, olha como é que Deus prosperou a minha vida. Não, mas ele usou essas oportunidades para que outras pessoas pudessem ser abençoadas também. E olha como as palavras, elas têm o poder de acalmar o coração, porque aqueles que não têm Deus sentem medo, aqueles que têm, sentem acolhido. E nós somos acolhidos por Deus todos os dias, para que assim nós possamos acolher outras pessoas também. Não desperdice a bênção que está na tua vida e a graça, porque não existe nada melhor do que a gente poder retribuir a ajuda que a gente recebeu de Deus, fazer pelas outras pessoas aquilo que um dia alguém fez por nós. Isso é muito bom e nós sempre precisamos agradecer a esse momento, porque foi nesse dia que a luz começou a entrar nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te fazer lembrar e reconhecer tudo aquilo que fizeram por você e tudo aquilo que você pode fazer pelos outros. Não perca a oportunidade de ajudar, porque toda vez que nós ajudamos, é o próprio Deus que usa da nossa vida. Mas lembra sempre também de agradecer a Deus por tudo que você tem, porque nós sempre temos muito mais do que nós precisamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.